Fui expulsa de casa aos 17. Com 27 anos, montei um império. Nunca imaginei que aos 17 anos eu estaria do lado de fora da minha própria casa, com uma mala surrada e o coração em pedaços. Meu padrasto sempre foi frio, mas nunca pensei que ele chegaria a ponto de me expulsar. Aquela manhã começou como qualquer outra, o cheiro de café queimado vindo da cozinha, a risada do meu irmão mais novo ecoando pelo corredor, e a sensação de que algo estava prestes a mudar. Eu ainda estava na cama, enrolada no cobertor, quando ouvi passos pesados descendo a escada. Ele bateu na porta do meu quarto antes de entrar, como se a casa inteira fosse sua extensão de poder. Levanta, garota. Precisamos conversar, disse ele, a voz cortante, sem espaço para contestação. Eu sentei na cama, tentando adivinhar o motivo de tamanha seriedade. A verdade é que, nos últimos meses, pequenos conflitos haviam se acumulado. Ele nunca aprovou minhas escolhas. O jeito que eu me vestia, os amigos que eu tinha, a minha decisão de estudar design de games online em vez de conseguir um emprego normal aos 16 anos. Você está me decepcionando, continuou, apontando o dedo para mim como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu pensei que podia confiar em você, mas só vejo irresponsabilidade. Eu tentei argumentar, expliquei sobre meus planos, minhas economias, a bolsa de estudos online que eu estava seguindo. Mas cada palavra que saía da minha boca parecia insuficiente. Ele me olhava como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa. Chega! Você não vai ficar aqui, disse finalmente, com aquela frase que mudou tudo. Arrume suas coisas e suma da minha vista. O mundo parecia desmoronar em câmera lenta. Eu queria gritar, chorar, implorar, mas não saiu nada além de um silêncio pesado, cortante, que preenchia o quarto como uma nuvem escura. Passei as horas seguintes tentando encaixar minha vida em uma mala pequena demais para tudo o que eu era. Meus livros, meu computador velho, algumas roupas e fotos de momentos felizes que eu não poderia levar comigo. Tudo o que representava quem eu era parecia pequeno demais para caber ali dentro, assim como minha esperança. Quando fechei a porta de casa pela última vez, senti algo estranho, um medo gelado misturado com uma estranha sensação de liberdade. Não era liberdade ainda, claro. Ainda estava perdida, vulnerável, e o mundo lá fora parecia enorme e implacável. Mas era a primeira vez em meses que eu percebia que poderia reescrever minha história. Passei a primeira noite na casa de uma amiga, escondida do mundo, sentindo vergonha de mim mesma e da minha situação. Naquela noite, prometi que jamais permitiria que alguém tivesse poder para me colocar no chão de novo. E, naquele momento, mesmo sem saber como, nasceu uma determinação silenciosa. Eu ia sobreviver. Os primeiros dias fora de casa foram mais difíceis do que eu poderia imaginar. Cada passo parecia um lembrete cruel de que eu não tinha mais ninguém para me proteger. Minha amiga me acolheu temporariamente, mas ela também tinha sua própria vida, sua própria família, e eu sabia que não podia abusar da hospitalidade dela. Eu precisava encontrar um caminho rápido, ou acabaria perdida. Com 17 anos e quase sem experiência no mercado de trabalho, aceitei qualquer bico que aparecesse. Fiz faxina, entreguei panfletos, trabalhei em uma lanchonete que pagava pouco mas me permitia aprender o valor de cada centavo. Aprendi a economizar, a cozinhar minhas próprias refeições com o mínimo possível, e até a dormir pouco para conciliar trabalho e estudo. Cada sacrifício parecia esmagador, mas também me fortalecia de maneiras que eu não podia imaginar. Foi durante uma dessas noites, cansada e sem energia, que me deparei com o universo digital. Meu computador velho estava prestes a quebrar, mas ainda funcionava. Eu sempre gostei de games e tecnologia, então comecei a pesquisar formas de ganhar dinheiro online, desde freelances de design gráfico até pequenas vendas em plataformas digitais. No início, parecia impossível. Eu gastava horas aprendendo, estudando tutoriais gratuitos, tentando montar um portfólio com peças improvisadas que não refletiam meu verdadeiro potencial. Mas cada pequeno avanço me dava esperança. Cada contrato fechado, cada elogio de cliente, era um tijolo na construção do meu futuro. Ao mesmo tempo, precisava lidar com a solidão. Às vezes me pegava chorando na frente do monitor, sentindo falta da família que me rejeitou. Mas a raiva também me impulsionava, não a raiva cega, mas uma raiva estratégica. Eu queria provar para o mundo, e talvez para aqueles que duvidaram de mim, que eu podia não só sobreviver, mas prosperar. Foi nesse período que percebi o poder das redes sociais e da economia digital. Aprendi a criar conteúdo, montar pequenos negócios virtuais, oferecer serviços e, aos poucos, construir uma reputação online. Cada pequena vitória me aproximava do que eu sabia que poderia ser. Não apenas uma sobrevivente, mas uma líder, uma empreendedora, uma mulher que ninguém ousaria subestimar. Alguns anos depois, aos 20, eu já tinha uma clientela fiel e uma renda suficiente para me sustentar com estabilidade.
Comecei a investir em projetos maiores, aprendendo sobre marketing digital, gestão de negócios e desenvolvimento de produtos. Cada obstáculo do passado, a expulsão, a falta de apoio, a humilhação, se transformava em combustível para minha ambição. Foi também nesse período que aprendi algo essencial: não precisava odiar ou buscar vingança. Eu podia simplesmente crescer, prosperar e mostrar que minha força era suficiente para mudar minha vida. A raiva inicial se transformou em disciplina, foco e uma determinação silenciosa que ninguém podia interromper. O mundo digital era meu novo lar. Cada clique, cada contrato, cada estratégia que funcionava me dava mais confiança. Eu não estava apenas construindo um negócio, estava reconstruindo minha própria identidade. E foi aos poucos, com paciência e persistência, que aquela adolescente expulsa de casa começou a se transformar em alguém capaz de sonhar grande. Alguém que sabia que, em algum momento, poderia transformar esses pequenos passos em um verdadeiro império. Aos 22 anos, minha vida havia mudado de uma maneira que eu nunca poderia ter imaginado quando saí de casa. Os anos de esforço, noites em claro e pequenas conquistas começaram a se transformar em algo maior. Meu pequeno negócio digital, que antes era apenas uma maneira de pagar contas e sobreviver, começou a atrair atenção real. Clientes de fora da cidade, investidores curiosos e colegas de profissão que reconheciam o potencial do que eu estava construindo. Cada passo exigia planejamento estratégico. Eu aprendi a delegar, a montar uma equipe de freelancers talentosos e a expandir minha oferta de serviços. Não era apenas sobre ganhar dinheiro, era sobre criar algo duradouro, algo que pudesse se tornar referência. Meu foco era qualidade, inovação e, acima de tudo, confiança. Mas, mesmo com tanto progresso, a sombra do passado nunca desapareceu completamente. Recordações da expulsão, do olhar frio do meu padrasto, das noites de incerteza, tudo isso ainda surgia, às vezes, como uma faísca de dor e raiva. Mas aprendi a usar essas emoções como combustível. Cada dificuldade no mercado, cada cliente difícil, cada falha temporária era apenas mais uma oportunidade de provar a mim mesma que eu podia superar qualquer coisa. Foi aos 25 anos que o verdadeiro ponto de virada aconteceu. Decidi transformar o negócio em uma plataforma digital completa, oferecendo serviços inovadores, cursos online e consultoria para pequenas empresas. Comecei a investir em marketing agressivo, mas honesto, e a reputação de confiabilidade se espalhou rapidamente. Meu nome começou a ser reconhecido em fóruns, redes sociais e até mesmo em eventos do setor. Aos 27 anos, quando olhei para trás, quase não reconheci a garota que havia saído com uma mala surrada. Eu tinha uma equipe de mais de 50 pessoas, contratos internacionais e uma marca consolidada no mercado digital. O império que eu construí não era apenas financeiro, era emocional e simbólico. Representava minha força, minha determinação e a prova de que ninguém podia definir meu valor. E então, finalmente, chegou o momento da redenção. Meu padrasto, que me expulsou aos 17 anos, entrou em contato de forma inesperada. Ele estava em dificuldades financeiras e precisava de ajuda. O primeiro impulso foi ignorar, mas algo dentro de mim me lembrou de como eu tinha crescido, de como a compaixão também fazia parte do sucesso. Chamei-o para uma conversa. Não houve gritos, não houve acusações. Apenas uma troca de palavras honestas, onde deixei claro que eu não guardava ódio, mas também que minha vida e meu sucesso não eram dele para controlar. Ele pediu desculpas, tímido, e eu aceitei. Não por fraqueza, mas porque sabia que a vitória verdadeira não está apenas em ser melhor do que quem te machucou, mas em viver bem, em paz, com dignidade. Hoje, aos 27 anos, olho para meu império digital com orgulho. Olho para a garota que dormia com medo em um sofá emprestado e vejo coragem, determinação e potencial ilimitado. Minha vida não é apenas sobre riqueza ou sucesso, é sobre superação, aprendizado e transformação pessoal. Cada passo difícil, cada lágrima, cada noite sem dormir foi parte do caminho que me trouxe aqui. E se algo ficou claro nessa jornada, é que a verdadeira força não está em destruir quem te machucou, mas em construir a sua própria história, transformando dor em poder, rejeição em oportunidade e medo em determinação. Com 28 anos, eu já não era mais apenas uma jovem que lutava para sobreviver. Meu império digital estava consolidado, com alcance internacional, equipe sólida e uma reputação impecável no mercado. Mas, ao contrário do que muitos poderiam pensar, o sucesso financeiro não era mais meu objetivo principal. A verdadeira conquista estava no impacto que eu podia causar na vida de outras pessoas, especialmente aquelas que, como eu, haviam sido rejeitadas ou subestimadas. Comecei a criar programas de mentoria online, direcionados a jovens que se viam sem oportunidades. Compartilhava minha história de forma aberta e honesta, mostrando cada erro, cada queda e cada pequena vitória. Aos poucos, milhares de pessoas começaram a me procurar, não apenas por serviços digitais,
mas por conselhos e inspiração. Eu me tornei uma referência de superação. O mais curioso era perceber como o passado, que um dia parecia um fardo insuportável, agora servia como ferramenta de transformação. Cada dificuldade que enfrentei moldou minha resiliência e me ensinou a importância da empatia, da paciência e do foco. Eu entendia que ajudar os outros era, na verdade, uma extensão do que eu mesma precisava. Validação, compreensão e a certeza de que minha luta não havia sido em vão. Foi nesse período que meu padrasto se aproximou novamente. Ele precisava de orientação para reiniciar um negócio próprio. Não senti rancor. Senti apenas a calma de quem entende que a vida é feita de ciclos. O encontro foi silencioso, quase solene. Ele reconheceu meus esforços e, pela primeira vez, me tratou com respeito genuíno. Eu aceitei ajudá-lo, mas mantive minha independência intacta. O perdão não significava submissão, significava que minha liberdade emocional estava conquistada. Minha vida pessoal também floresceu. Encontrei pessoas que admiravam minha força, que respeitavam minhas escolhas e que estavam dispostas a caminhar ao meu lado, sem tentar me controlar. Amigos, parceiros de negócios e uma rede de apoio construída sobre confiança mútua substituíram a família que me rejeitou. Eu aprendi que família verdadeira não é apenas sangue, é quem está presente, apoia e respeita quem você é. E então, ao olhar para trás, vejo a adolescente que saiu de casa aos 17 anos, assustada, insegura e sozinha. Ela mal poderia imaginar que, uma década depois, estaria no comando de um império digital, influenciando milhares de vidas, ajudando jovens a reescrever suas próprias histórias e vivendo uma vida de propósito e liberdade. O império que construí não é apenas minha conquista. É um símbolo de que a dor pode se transformar em força, que a rejeição pode se transformar em oportunidade e que o medo pode se transformar em determinação. Hoje, eu não apenas sobrevivi, eu prosperei, inspirei e reescreve minha história de forma plena. E se algo ficou claro em toda essa jornada, é que o verdadeiro sucesso não está em provar algo a quem te rejeitou, mas em provar a si mesma que você é capaz de conquistar o mundo, mesmo quando tudo parece perdido.